Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 10 de julho. Veja agora os destaques de hoje. Um resgate impressionante. No Rio Taquari, idosos e uma pessoa com deficiência foram retirados de helicóptero. Na região das Ilhas, em Porto Alegre, o alerta. O Guaíba vai subir ainda mais e pode chegar ao centro da capital. A prefeitura se prepara para acionar as comportas. Gauchão de volta? Competição já tem data marcada? Em seguida, as informações sobre a preparação dos clubes para a retomada. Esconderijo inusitado. Repare onde esta mulher guardava as drogas. Já já os detalhes. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, que vai até 1 da tarde, já está no ar. Será que eu vi certinho? Vamos dar uma olhadinha de novo naquela imagem ali, aonde que esta mulher escondia drogas. Nós mostramos ontem aqui a criatividade dos criminosos. É droga dentro de bolinha de tênis, é debaixo do gesso, fingindo estar com o braço quebrado. E essa moça aí escondeu, olha só, onde? Exatamente. No cabelo. Diversos pacotinhos ela tira de dentro do cabelo, e não é um só não. Ela vai tirando, olha só a agilidade com que ela tira a droga escondida de dentro do cabelo. Em seguida a gente te conta os detalhes. E o flagrante de um furto. Um ladrão invade um prédio e rouba 2 televisões. Mas o mais revoltante é onde esse criminoso cometeu o crime. O local... Funciona nesse local uma das instituições de maior credibilidade do país e ajuda milhares de pessoas todos os anos. Mas não sabe como é que é, não estão nem aí, acham que não vão dar em nada, mas está lá a câmera de segurança para flagrar e identificar quem cometeu este crime. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos com muitas informações. Vamos falar sobre a cheia, o alerta aqui em Porto Alegre na semana que vem. Porto Alegre, região metropolitana, região carbonífera por causa das cheias. E um resgate impressionante de idosos lá em Venâncio Aires. Daqui a pouco a gente já volta com muita informação e vamos até 1 da tarde. Rapidinho intervalo, a gente já está de volta em instantes. 11 horas e 41 minutos, já estamos de volta com o SBT Rio Grande. E agora a gente vai falar de esporte. Para Biscoitos Zezé, carinho que vem de família, meu irmão Glauco Paza. Tudo bom, Glauco? Tudo bem, André? Vem cá, e essa volta do gauchão já provocando algumas discussões e polêmicas também, não é mesmo, Glauco? É verdade. Tem muita gente dizendo como o futebol neste momento... Porto Alegre, por exemplo, registrou 45 mortes em 24 horas, o maior número nos últimos tempos, justamente ontem, quando o governo do estado autorizou a volta do Campeonato Gaúcho. Foi numa reunião entre o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, o governador Eduardo Leite. A partir do dia 23 de julho, podemos ter a volta aí do Campeonato Gaúcho. E a partir de segunda-feira, agora da próxima segunda, os times já treinando com bola. O Grêmio, por exemplo, está dependendo aí de uma definição só do prefeito de Porto Alegre, se realmente vai permitir isso aí, porque é bom lembrar, os governos municipais também têm que autorizar, tá bom? Então, o Grêmio, que pensava em ir a Santa Catarina, está dependendo só da autorização do Nelson Marquesano, nosso prefeito, para saber se vai para Santa Catarina ou não. Mas nesse vai, não vai, já pintou alguma coisa tipo assim, ó, André, o cara no telefone aqui, alô? Olha só, quem está fazendo a reserva do hotel, dá uma segurada. Presidente do Criciúma, que a gente pediu para treinar, dá uma segurada aí, porque realmente depender dessa questão aí. Se o prefeito autorizar, dá para treinar aqui, né? Exatamente. O problema é o seguinte, né, Glauco? A gente já viu aí diversos setores. Hoje de manhã mesmo, viu o setor, por exemplo, dos bares e restaurantes. Esse abre e fecha, né? Não entrando na questão de bandeiras, enfim, mas exige do setor uma organização, aí fazem compras, exige estoque, aí agora tiveram que fechar. Então, a mesma coisa com o futebol, quer dizer, que garantias que se tem a partir do momento que se abre esta oportunidade, né, a volta do campeonato. E mais que isso também, né, Glauco? A questão dos precedentes, diversos setores vão querer apresentar protocolos e querer voltar a funcionar. É verdade. É bom lembrar também que o protocolo apresentado é bem rígido, tá? E só para ter uma noção dessa rigidez,
a gente pode ver que na dupla Grenal e nos outros clubes da Série A do Gauchão, há um rigor muito grande na questão até de EPIs. A gente tem imagens, por exemplo, do treino do Brasil de Pelotas, o treino que está sendo feito lá no Bento Freitas, na zona sul do estado. Olha só como é que estão equipados os auxiliares, os fisioterapeutas, o pessoal ali ó, com equipamento de proteção individual completíssimo. É quase aquele equipamento que se usa em hospital, tá, André? No contato com os atletas. Mas, mesmo assim, a gente sabe que existe o risco. O próprio governador, na semana passada, né, quando lembra que ele disse que o futebol não era prioridade nesse momento, ele salientou que não era só a questão ali dentro do campo, é a questão das pessoas que vão se reunir, que vão se encontrar, o ambiente que isto vai criar também, de que está tudo voltando ao normal. E não, ontem justamente tivemos um dia com o maior número de mortes aqui no estado, né, Glauco? Pois é. Aí eu te digo o seguinte, André, não basta só o protocolo da federação, dos clubes em si. Depende muito da consciência de todas as outras pessoas. Por exemplo, quem é dono do bar e vai receber um monte de torcedor, ele sabe que está errado, que não pode ter esse monte de torcedor, aglomeração para ver ali, de repente, pela televisão o jogo. Né? E hoje eu mesmo ouvi, mas aí a prefeitura tem que fiscalizar. A prefeitura não tem gente suficiente para entrar de bar em bar, quer dizer, é uma questão de conscientização mesmo. Aliás, se dependesse da conscientização, Glauco, a gente não precisava nem ter bandeira. Cada um fazia ali o seu cuidado, o seu protocolo, né, o distanciamento necessário e estava tudo bem. Mas, infelizmente, não é assim que funciona. É uma discussão sobre o futebol bastante importante, porque não é só entretenimento, né? A gente tem empregos aí por trás, como mesmo disse o Jeremias Werneck, né? Quer dizer, é uma máquina toda, né? E para terminar a nossa conversa, André, uma imagem impressionante. Pô, já está encerrando o papo comigo. Pô. Não, o Matheus fica aqui me atucarando, me empurrando. É que assim, ó, o preparador físico do Aimoré, time aqui da primeira divisão, tá? Ele tinha que trabalhar, tinha que se apresentar no clube. Só que havia um problema. Ele mora em São Sebastião do Caí, onde a cheia foi enorme, justamente por causa lá da bacia do Rio Caí, né? Mas ele não se mexeu, não. Sabe como é que ele foi pro treino? A gente vai te mostrar uma imagem. Ah, é? É. Ele pegou aí o seu veículo, que é um caiaque, para sair de casa, né? Olha, saindo do pátio de casa, de dentro de casa. Do pátio de casa, saiu da garagem dele, para não perder o horário lá no Cristo Rei, em São Leopoldo. José Lumertz, que é o preparador físico do Aimoré, ele pensou o seguinte, ó, demorei tanto tempo para voltar a trabalhar, não é por causa dessa chuva que eu vou ficar em casa, tá, mas ele foi até São Leopoldo remando? Não, também não é para tanto, né? Não. Ele faz os jogadores sofrerem, tá? Na parte física, mas ele não sofre tanto assim, né? Ele foi até um lugar seco e de lá, então, ele se deslocou. É impressionante, né? Ali na região do Caí, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. A cheia, muito preocupante, principalmente agora, nos próximos dias, na semana que vem. Então, até daqui a pouquinho, fica aí comigo, Glauco Pazza. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre as cheias, portanto, aqui em Porto Alegre, principalmente na semana que vem. Agora, 11h47. Deixa eu fazer uma pergunta. O que tu faz para se divertir com a família? Sabe que lá em casa é chegar com os produtos Zezé, ó, que estão todos aqui, ó, e todo mundo fica feliz. Nós sabemos que tudo mudou, né? Tudo está diferente, mas Zezé não pode faltar lá em casa. A gente não fica sem os nossos biscoitos favoritos para encher de sabor, né? Ainda mais nesses dias de chuva também, seja no café da manhã, na hora do chimarrão, no chá das 5. Olha só, tem o mignon, que é este aqui, ó. Tem a versão aromatizada e também a tradicional. Tem o folhado doce, vejam só que eu tenho todos aqui, ó. Tá aqui o folhado doce. Tem o pão de mel também, que é este daqui. Olha só, umas embalagens tão bonitas, né? Tem o folhado salgado também tem aqui, olha só que bacana. Deixa eu mostrar aqui. Todos aqui comigo, tá aqui, ó. Folhado maçã e canela. Ou seja, muitas opções para escolher. Lembrando, aqui no Sul tem sempre Zezé pertinho de você. No supermercado ou nos mercados de bairro. Então, Biscoito Zezé, carinho que vem de família. E se você tem dúvida onde tem, vai lá na internet, nas redes sociais, ali tem todos os lugares onde você encontra os Biscoitos Zezé. Não é mesmo, meu irmão Glauco Pazza? Maravilha. Eu sei que você está cheio de pacote aí, reserva um pedaço. Olha, atende, já tem gente pedindo Zezé. A esse horário, que isso? Alô? Alô, Zé, Adri. A minha irmã, tu acredita numa coisa dessa? Que é, Adri? Eu tô no ar. Ah, é? Oi,
Hã? Tô no ar. O que tu quer? Desculpa. Ela não pode ver biscoito Eu sei que Zezé. tá no intervalo. Sim, não, tô no ar. O que tu quer? Fala logo. Vai querer biscoito Zezé, quer ver? Ah, não. É isso que tu quer? É? Quero encomendar. Tá bom. Eu te levo, pode deixar. Mel e folhado de maçã e canela. Tá bom, combinado. Beijo, eu levo pra ti, pode deixar, viu só? Olha, se cada Não dá o irmão meu. se cada irmão meu ligar, somos em 7 lá em casa, tu já viu o tamanho da conta, como é que vai ser, né? Não dá o meu, reserva o meu aí. Também tá meu irmão, vou deixar um pra ti. É isso aí. Adri, pode deixar que de tarde eu levo pra ti. Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Muito bem, gente, olha só, agora 11 horas e 50 minutos, faltando 10 minutos para o meio-dia. E você vai ver ainda hoje. Olha onde essa mulher escondia drogas. Olha só. Será que era no casaco? Onde é que tá, por favor? Na pochete? Então tira pra gente ver. Na meia? Oh, no cabelo? Escondia a droga dentro, debaixo, escondido, nas madeixas. É a criatividade uma coisa impressionante. Ontem a gente mostrou o pessoal escondendo dentro de bolinha de tênis, debaixo, né, do gesso, fingindo o braço quebrado. E o cachorrinho ali desesperado, estava vendo que tinha algo de errado. Pois essa mulher foi flagrada com drogas escondidas dentro do cabelo. Já a gente te conta os detalhes. E a gente vai te contar também, né, onde foi, onde que isso tudo aconteceu. Agora, eu quero a atenção para esta imagem que nós vamos mostrar de mais um resgate incrível em meio às cheias. Este foi em Venâncio Aires. Olhem só o que aconteceu, precisaram usar o helicóptero porque as águas subiram muito rapidamente. Toda aquela região ali tem o Rio Pardo, o Rio Taquari. Então teve um casal de idosos que teve que ser resgatado, uma pessoa também com deficiência. Daqui a pouco a gente traz outros detalhes e informações. Lembrando que o estado segue em alerta, né? Em alerta para a cheia dos rios aqui no Rio Grande do Sul. E a Defesa Civil contabiliza mais de 4.200 pessoas fora de casa. E o alerta é principalmente agora que as águas estão descendo, lá do Vale do Taquari, elas estão descendo e começa a cheia aqui na região do Vale dos Sinos, na região de Porto Alegre e na região carbonífera. Os detalhes a gente te conta agora. A água avançou rápido e Montenegro, a 70 quilômetros de Porto Alegre, amanheceu assim. Moradores ilhados à espera de um barco. A polícia militar passou nas casas para oferecer ajuda. A gente não esperava, né, que ia vir tão grande assim. Mas estamos aí, na luta, né? A partir desse nível, 8 metros de altura, as enchentes aqui em Montenegro são consideradas de grande porte. Como a gente pode ver, as águas do rio Caí já chegaram no centro da cidade, onde nós estamos agora, e atingiram pelo menos outros 4 bairros. Misael, a esposa e a filha de 3 meses acordaram assustados. Eu acordei de manhã, eu olhei pra cá, assim, não acreditei, assim. Faz quase 10 anos, né, a enchente alta que teve, né? A família decidiu não sair de casa e agora vive a expectativa de que tudo volte logo ao normal. E ela já começou a descer um pouco, já. Tem uma marcação ali no vaso de flor, ali já tá um pouquinho mais baixo, já. Em Lajeado, a população vive as consequências da maior cheia do rio Taquari em 64 anos. O nível da água passou de 27 metros, 14 acima do normal. 700 pessoas tiveram que sair de casa. Em Santa Teresa, na Serra Gaúcha, a quinta-feira foi de recomeço. Nesta loja de roupas, a água atingiu o teto. Mesmo com todas as informações, acabou subindo muito rápido e o pessoal teve que sair às pressas. Nesta parede dá para ter uma ideia do quanto a água avançou, ultrapassando a altura da régua usada pela prefeitura para medir o nível do rio. Nesta pousada, a água alcançou o 2º piso. É que nem tu começar do zero, do nada. Acabou. Com a enchente, muitas famílias ficaram ilhadas na cidade. Este casal de idosos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Ela pegou e deu um beijo nele ali, e ali tu mostra todo o carinho ali, aquilo ali, sim, ela emociona. E aqui em Porto Alegre, a cheia do Guaíba pode fazer com que a água chegue até o centro da cidade e as comportas podem então ser acionadas. Detalhes. A chuva parou, mas a preocupação continua. Na Ilha da Pintada, na região das Ilhas de Porto Alegre, a água sobe sem parar. Alaga ruas, impede famílias de saírem de casa. São dias de aflição. Estou associando tudo, porque eu vou ter que subir algumas coisas para não perder. As próximas horas serão cruciais. Se o vento começar a soprar de sul e os rios que desaguam no Jacuí seguirem cheios, será preciso agir rápido.
Quem vive esse drama há anos já sabe o que fazer. Já tiramos barco, já organizamos a casa, levantemos o que deu para levantar, né? E temos aí aguardando, vamos ver. Tomara que não encha muito, né? Quando as ilhas começam a inundar, acende o alerta. Por isso, o nível do Guaíba vem sendo monitorado constantemente nas últimas horas. Quando passa dos 2 metros, entra no chamado nível de atenção. É difícil de acontecer, mas o maior temor das autoridades é que as águas do Guaíba possam inundar o centro de Porto Alegre. O nível do rio já está muito alto, tem toda a água nos seus principais afluentes ainda para chegar ao Guaíba, pode trazer uma situação de cheia de grande porte para o Guaíba e talvez seja uma das 5 piores cheias da história do Guaíba no início, em meados da próxima semana. Se a previsão se concretizar e o Guaíba se aproximar dos 3 metros acima do nível normal, é estado de emergência. 3 metros? A gente aciona a Defesa Civil Municipal no sentido do muro de contenção da Mauá. Tem que acionar as bombas para que a região central de Porto Alegre seja protegida. As comportas que impedem a passagem da água vão precisar ser acionadas pela Prefeitura. As portas de ferro chegam a pesar até 8 toneladas e estão espalhadas ao longo de todo o centro da capital. Em abril deste ano, equipes do Departamento Municipal de Água e Esgoto reformaram 12 dos 14 portões. A intenção é prevenir uma falha em um deles, como aconteceu em 2015, quando uma das comportas emperrou. Nesse ano, o Guaíba quase inundou o centro, quando ultrapassou os 2 metros e 90 centímetros. A segunda maior cheia da história. Então fica o alerta. A gente vai agora até a região das ilhas conversar com a Luciane Coleman, que está lá e vai mostrar a situação pra gente. Oi, Lu, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, eu estou aqui na Ilha do Pavão, inclusive bem em frente à Associação de Moradores, onde agora o padre Rudimar está fazendo aqui uma entrega de doações de alimentos, né? Ele está trazendo muitos pães, agora vai descarregar aqui banana, tem ovos. Enfim, eles chegaram aqui já faz algum tempinho, mas estão descarregando porque lá dentro alguns voluntários estão preparando, André, quentinhas para as famílias aqui da Ilha do Pavão, né? Enfim, são famílias que já estão sendo atingidas pela cheia do Guaíba. A gente passou a manhã inteira por aqui acompanhando, ou seja, tem muita gente já com água dentro das casas, outros com água nos pátios. Mas, enfim, a água não para de subir. Deixa eu falar aqui rapidinho com o padre Rudimar. Eu sei que o senhor está correndo, né? Está entregando aí doações. O que o senhor está trazendo hoje aqui para a associação? Então nós estamos trazendo agora, trouxemos pão, banana, vamos trazer ovos e à tarde vem 108 cestas básicas que vai ser entregue para as famílias. É uma parceria com o movimento Cola Aí da Ilha da Pintada. Então a gente tem essa parceria, a gente traz o transporte, né? Eles têm os alimentos e à tarde então vamos distribuir para as famílias. Ou seja, muita correria, né, padre? Desde ontem, assim, vocês estão trabalhando, porque aqui, como na Ilha do Pavão, na Ilha da Pintada, Ilha Grande dos Marinheiros, já está tudo sendo tomado pela água, né? Desde março a gente vem correndo com a epidemia, né? Desde março. E agora, com a enchente, que foi uma surpresa, a água aumentou demais essa noite. Ontem a gente andava que não tinha água ainda nas ruas, nos pátios, né? E essa noite a água, ela veio muito, muito rápido, demais. E pegou muitas famílias de surpresa, né? E que a gente tem essa solidariedade, a gente vê a carência das nossas famílias, a gente vê a necessidade das famílias, então a gente faz esses gestos, a gente faz esse trabalho todo voluntário para ajudar essas famílias. Parabéns pelo trabalho, padre. Deixa eu pedir aqui para o Ernesto mostrar, André, o trabalho aqui das voluntárias. A gente não vai entrar muito porque elas estão preparando comida. Olha só, que trabalho bonito que elas estão fazendo. Estão preparando comida que vai ser distribuída aqui pros moradores, né? São 123 famílias, ou seja, cada família tem 4, 5 pessoas ou mais. Elas também estão aguardando a doação de mais 100 quentinhas que devem chegar a qualquer momento, doação de mais uma outra organização não governamental. Deixa eu pedir aqui, só um minutinho aqui, Ernesto. Sandra, você tem como falar com a gente rapidinho? Vou chamar aqui ela. Ela é a presidente aqui da associação. Sandra, eu sei que vocês estão correndo. O que vocês estão preparando aqui para doar para a comunidade? A quentinha vai ser arroz, feijão e frango com molho. Também foi doação, né, de voluntários, de pessoas anônimas que vieram trazer para ajudar aqui na doação. E
E vocês também estão aguardando as quentinhas, né? Doações de uma outra ONG. É a ONG Misturaí, que eles vão trazer 100 quentinhas para ajudar no almoço agora. E André, olha a história da Sandra. Ela é presidente aqui da Associação dos Moradores e ela estava me contando que ontem ela saiu de casa. Ela mora aqui no Acesso A da Ilha do Pavão. Depois a gente vai mostrar ali a situação, como está, né? Já está embaixo d'água e ela não conseguiu mais retornar porque a água subiu muito rápido, né, Sandra? Subiu assim, quando você já viu, já estava acima do joelho. Foi rápido. Antes eu desci ali embaixo, mas a água veio acima do joelho. Só troquei de roupa para vir aqui preparar os alimentos agora para meio-dia e não dá para voltar. Seu marido ainda está lá, né? Não, ele já saiu. Saiu também. Já saiu também, porque não dá para ficar mais lá. A senhora mora aqui há 2 anos, mas sempre morou aqui na região, né? Já está acostumada com as cheias. Sempre, nunca mudou. Se atravessa a ponte e vai na direção do Maitá, Vila Farrapos, a cheia é igual. Do lado de cá, das ilhas, cheia é igual. Qual a sensação? Você se sente esquecida pelo poder público, pelas autoridades, Sandra? Eu acho que realmente o bairro total da Zona Norte, ele é esquecido sim. Porque ano após ano, nada muda. Porque não adianta mostrar só a desolação dos moradores, mas a resposta disso. O que vai ser feito para mudar? O ano que vem vocês vão retornar aqui e vão encontrar a mesma situação ou piorou? Porque melhorar até agora a gente não conseguiu melhorar nada. É muito triste, né? E tem famílias que perdem tudo, né? Na realidade, a grande maioria já está com a água dentro de casa, né? E eles não vão sair, porque eu disse que a coisa mais triste é isso. Tu te acostumar a viver precariamente, entendeu? De não se importar, de aprender a conviver com essas enchentes, com essas perdas. E não ter mais a vontade de arrumar, de ajeitar, porque assim que arruma, perde tudo de novo. Arruma, perde tudo de novo. Então a pessoa já vai ficando sem vontade de fazer aquela diferença de arrumar a casa, de cuidar de pátio. Isso é muito... Você, Sandra, foi atingida pela água. A água ali já está, eu fui até lá, né? Já está ali no degrau, já está quase atingindo. O que te move a ajudar aqui os outros moradores, a toda a comunidade? Eu acho assim, no momento que tu está na frente de um trabalho, tu tem que ser de atitude. Tu tem que mostrar para as pessoas que, independente da situação, a gente não pode parar, porque se parar, vai piorar. Então, a gente tem que aprender a gritar, a falar mais alto, eles precisam ouvir. Mas não só ouvir, não fazer nada, porque agora a gente quer respostas. Quando é que eles vão fazer a infraestrutura das ilhas e dos outros bairros também que estão embaixo de água, entendeu? Eu nunca paro, entendeu? Eu posso circular, vou para os outros lugares, cai, a gente se recupera de novo e é isso que a gente passa para o povo. Não deixar a desesperança tomar conta, mas reconstruir sempre. Muito obrigada, Sandra. Não quero mais atrapalhar seu trabalho, que eu sei que logo mais aqui vai ter fila de moradores, né? À espera das quentinhas, né, André? Mais de 100, mais de 100 almoços distribuídos agora, né? Mais de 100, mais de 100. Cuidado aqui o Cusco, Ernesto, ó, aqui já tem uns moradores sentados. A gente, inclusive, foi até a casa de um desses moradores, né? O acesso A está lá no fundo. Essa região... Pode falar que eu estou te ouvindo. Tu estás agora em qual região exata? Na Ilha do Pavão, né? Isso, eu estou aqui na Ilha do Pavão. Aqui que é logo passando a ponte, né? A gente está bem... Exato, a gente está bem aqui, ó, à beira aqui da 290. Ó, vou pedir para o Ernesto mostrar. É na primeira saída, quem atravessa a ponte do Guaíba, a primeira saída à direita faz a volta e passa por debaixo desse viaduto ali. Antes da Ilha Grande dos Marinheiros. Isso. E olha só, André, aqui do meu lado, ó, você vai ver que tem sacos grandes aqui que são do material de reciclagem, porque grande parte aqui das famílias, né, elas vivem da reciclagem, elas vivem do material reciclado. E olha, foi aqui um trabalho, eles estavam correndo desde cedo para salvar todo esse material. Muita gente já perdeu, inclusive, todos esses materiais que eles já tinham recolhidos, né? Sim, exato. Tinha muita coisa no pátio, né? E aí a água vai subindo e vai espalhando e eles vão perdendo. Há pouco ali eles pegaram uma caixa d'água e começaram a encher de material, né, reciclado para tentar salvar e trazer aqui para fora. Muito bem, Lu. Antes aqui eu fui na casa aqui, deixa eu só mostrar aqui que eu fui antes na casa dessa moradora, né? A sua casa já está cheia d'água, né? Está cheia d'água. Vocês já conseguiram salvar alguma coisa? Eu vi há pouco que vocês estavam trazendo ali o material reciclado que estava no pátio. Sim, trazemos algumas coisas, algumas roupas, mas a maioria está tudo lá dentro d'água.
Pois é, essa é a situação por aqui, André. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações. A gente segue acompanhando essa situação que é tão dramática e que todo ano a gente acompanha. Essa é uma discussão que tem que ser feita, né? A gente sabe, isso é uma coisa certa. A gente vive num estado que temos cheias, né? Praticamente todo ano. Então é uma discussão que tem que ser feita. Se não pode, então, as pessoas ficarem nas ilhas, então tem que se ver um lugar para elas. Quer dizer, alguma coisa de fato precisa ser feita. Só chamando a atenção aqui, o nível de 2,20 metros é o nível do Guaíba que já indica inundação. Ontem estava em 2,37 e agora de manhã 2,56. Então vejam como está subindo rapidamente, mas daqui a pouco eu falo mais sobre o nível dos rios e se aproximando. A enchente de 41 foi quando chegou a 4 metros, mas daqui a pouco eu falo mais a respeito disso. Eu quero mudar de assunto porque quando a gente vê tanta solidariedade, é um trabalho muito bonito como vem sendo aí feito agora na Ilha do Pavão. Por outro lado, né, a gente vê coisas absurdas. Crime e crueldade lá em Arroio Grande do Sul. Por quê? Porque nem a APAI escapou. Vocês acreditam numa coisa dessas? Os criminosos foram capazes de entrar numa instituição, né, que faz um trabalho que ajuda muita gente. Foram lá e roubaram, Glauco. Pois é, e a gente sabe que a APAI enfrenta muitas dificuldades, né? Luta com muito vigor, mas tem muitas dificuldades para poder atender as pessoas necessitadas, com necessidades especiais. E aí vem um larápio desses em Arroio Grande, lá no sul do estado, e entra 2 vezes. Ele não entrou apenas uma, ele entrou 2 vezes, André, no mesmo prédio, na sede da APAI. Pela primeira vez ele arrombou uma porta, levou um televisor. Aí no outro dia ele resolveu voltar, arrombou uma janela, você vai ver a imagem dele, ó. Como é que ele faz para entrar? É um malabarista, é um cara que tinha que trabalhar em circo, tá? Porque ele faz de tudo para poder ter acesso ao prédio e de lá ele roubou mais um aparelho televisor. Olha ali. No mesmo local, 2 noites seguidas. Isso é uma basculante, Uma basculante, conseguiu entrar pela basculante. Ele se espreme, ele entra por qualquer lugar. Quando o cara quer roubar é incrível, né? Parece mentira. E aí a polícia está atrás desse larápio, desse cara de pau. Só uma palavra para definir, me desculpe, é sem vergonha mesmo, tá? A polícia está atrás desse rapaz aí, desse meliante que ainda não foi identificado. Se alguém puder, por favor, indique para a polícia uma pista. Ali ele fugindo com o televisor, né? Pois é, roubou 2 televisores. A gente sabe que é uma instituição que presta um trabalho, olha, não dá para medir. Isso em... Arroio Grande. Arroio Grande, pertinho ali, né, na fronteira, pertinho de Jaguarão, que é uma região, né, tranquila, é uma região tranquila. Esse tipo de crime não é comum ali na região, né? Só que a gente sabe, nós estamos aí no período de pandemia, muita gente foi solta da prisão, cerca de 4.000 presos foram soltos no Rio Grande do Sul em época de pandemia, e essa gente está onde? Né? Não sei se é o caso desse, mas a própria polícia alertou que a gente ia ter um aumento no número da criminalidade. Glauco, obrigado pelas informações aí mostrando esse homem que entrou na APAI lá de Arroio Grande e levou 2 aparelhos de televisor. Gente, vocês lembram do caso Paula? Aquela menina lá de Soledade, hoje completa 1 mês que a Paula Perim Portes, de 18 anos, desapareceu lá do município, Soledade, no norte do estado. Ela sumiu na madrugada do dia 10 de junho. E esse caso ainda é um mistério para as autoridades. A gente vai conversar agora com o promotor de justiça lá da cidade de Soledade, o doutor Bill Jerônimo Scherer. Doutor, o senhor me escuta bem, doutor? Boa tarde. Boa tarde, André. Escuto bem, sim. Doutor, como é que a promotoria está acompanhando esse caso? Por que é tão misterioso assim, doutor? Bem, a promotoria acompanha com uma certa preocupação, é evidente, em razão do tempo transcorrido desde o desaparecimento da menina Paula e do fato de que até o momento nós não tenhamos ainda a localização da Paula. Tanto a autoridade policial, que é quem conduz a investigação, quanto o Ministério Público, que é quem fiscaliza esta condução da investigação pela autoridade policial, nós temos ainda esperança de que a Paula esteja viva, sem dúvida, mas trabalhamos sim com todas as hipóteses possíveis, não é? E nós temos, tanto a Polícia Civil quanto o Ministério Público,
envidado todos os esforços em um trabalho incansável para que nós possamos avançar nas investigações e obter as informações que nos levem à localização da Paula. Hoje, doutor, quantas pessoas estão presas? Me parece que até algum já foi liberado, é isso? Sim. André, eu tenho por hábito não manifestar a respeito do mérito das ações e dos inquéritos que estão em andamento, das investigações, mas eu posso falar em linhas gerais a respeito desse caso, claro, sem entrar no mérito, certo? Nós tivemos a prisão temporária decretada por um juiz plantonista na comarca de Soledade, diferente do juiz do titular criminal, e este juiz plantonista, ele, a pedido do Ministério Público e da Polícia Civil, decretou as prisões temporárias de 4 indivíduos. Um já estava preso antes. O que aconteceu? O juiz titular da comarca de Soledade, o Poder Judiciário Criminal de Soledade, acabou revogando estas prisões temporárias. E aí, então, o que o Ministério Público fez? Pedimos as prisões preventivas desses indivíduos. São modalidades de prisões cautelares, uma diversa da outra. Pois bem, o Poder Judiciário Criminal de Soledade não deferiu as prisões preventivas que o Ministério Público postulou, salvo a de um suspeito, que é o suspeito que está foragido. Ainda nós temos algumas outras dificuldades enfrentadas na investigação em razão das decisões que devem ser respeitadas, mas que não são do entendimento do Ministério Público e da Polícia Civil, decisões do Poder Judiciário Criminal de Soledade, também no sentido de não autorizar a prorrogação de algumas diligências que estavam em andamento e que eram, sim, muito importantes na visão do Ministério Público e na visão da Polícia Civil, para que as investigações possam avançar. Então, nós estamos, de um lado, Polícia Civil, Ministério Público e comunidade, envidando todos os esforços para a localização da Paula e o encerramento da investigação, e, de outro lado, nós encontramos, claro, algumas dificuldades decorrentes do posicionamento do Poder Judiciário Criminal local, que posicionamento esse, repito, que deve ser respeitado, mas com o qual o Ministério Público não concorda. O meu colega Glauco Paza tem uma pergunta para o senhor. Glauco. Doutor, boa tarde. Em relação às buscas, a gente sabe que várias buscas foram feitas, tanto em Soledade quanto em municípios vizinhos, enfim, a procura de pistas, né? Essas buscas, elas continuam sendo feitas, estão sendo feitas com a ajuda de cães? Como é que está sendo esse trabalho, essa rotina? E duas em uma, só aproveitando o gancho aqui, o celular dela não apresentou mais indícios que pudessem ajudar? Boa tarde, Glauco. Bem, como eu havia referido, eu não posso entrar em detalhes a respeito da investigação, até mesmo para não atrapalhar o andamento das diligências. Mas sim, buscas foram feitas, inclusive com auxílio de cães, com toda a estrutura que a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul tem, que é uma estrutura adequada, e estas buscas restaram infrutíferas. Não se localizou a menina Paula nos locais em que efetuadas essas buscas. No entanto, as buscas continuam sim, né? Tanto a Polícia Civil quanto o Ministério Público estão abertos a receber informações e têm recebido algumas informações. Muitas não se confirmam, outras acabam se confirmando, mas sim, as buscas continuam. E, paralelamente a estas buscas, há ainda outras diligências que o Ministério Público e a Polícia Civil estão realizando, no sentido de avançar nas investigações e conseguir, então, maiores informações a respeito tanto do paradeiro da Paula quanto a respeito do que eventualmente possa ter acontecido. Tá certo. Eu sublinho apenas que as prisões que o Ministério Público pediu e que, por hora, foram indeferidas pelo Poder Judiciário Criminal local, eram, no entender do Ministério Público, fundamentais para que as investigações pudessem caminhar, porque eventualmente o investigado solto pode influenciar alguma testemunha, inibir a informação de alguma testemunha. E até desaparecer. Exatamente. Como aconteceu com um dos principais investigados que está foragido desde então. Tá certo. Só para acrescentar, estes investigados, 2 deles, que são os principais investigados, eles já estavam cumprindo medidas cautelares diversas da prisão,
antes da prática desse crime, da ocorrência do desaparecimento da menina Paula, o que demonstra, portanto, que não são indivíduos que cumprem com o acordado com a justiça, não é? Então, por isso a visão do Ministério Público de que eles deveriam estar presos. Muito bem, doutor, eu agradeço ao senhor, a gente vai continuar acompanhando aí um mês, portanto, do desaparecimento dessa garota Paula, que recém tinha completado 18 anos na cidade de Soledade. Doutor Bill Jerônimo Scherer, promotor de justiça de Soledade, mais uma vez obrigado pela entrevista, uma boa tarde para o senhor. Agora, obrigado, boa tarde. Uma boa tarde. Agora, 12h e 14 minutos, gente, olha só, sextou, né? Não é o que se diz por aí, chegou na sexta-feira, sextou. Pois é, e hoje tem o Partiu Cultura com Jorge Versilo. Daqui a pouquinho, tá aí, ó. Daqui a pouquinho a gente vai apresentar o Partiu Cultura com Jeremias Werneck, em seguida trazendo, então, Jorge Versilo pra gente. E olha só, preste atenção nessa imagem agora, vem aqui comigo, Glauco Paza. Moradores de Venâncio Aires, ilhados por causa da chuva, da enchente, eles foram resgatados pelo ar. Conta pra gente, Glauco Paza. Pois é, André. Além, logicamente, dessa imagem, da corda, do içamento das vítimas, me chamou a atenção a correnteza lá embaixo também. É claro que o veículo está em deslocamento, é um helicóptero. Está mexido, né? Isso representa o perigo que seria botar uma embarcação no rio Taquari, que está bem acima do nível normal. Essas pessoas estavam ilhadas na localidade de Mariante, que fica no interior de Venâncio Aires. E a Defesa Civil, a Polícia, a Brigada Militar receberam informações de que pessoas precisavam ser resgatadas. No caso aí, são 2 idosos e mais uma portadora de necessidades especiais. E acionaram, então, o helicóptero da Brigada Militar que fez este içamento, que exige muita perícia do piloto e das pessoas responsáveis ali pelo içamento. Esta corda, com as vítimas, chegou a ser erguida a 60 metros de altura, para ver como é complexa essa operação, tá? Mas tudo terminou bem. Essas pessoas que estavam ilhadas foram retiradas do local, colocadas em local seguro e receberam atendimento médico hospitalar. Realmente um trabalho de muita perícia, um trabalho muito importante, anjos da guarda que literalmente chegam pelo ar, né? Lembrando que é uma região muito atingida, o rio Taquari está bem acima e este é um trabalho que eles fazem permanentemente, né? A gente já mostrou ontem aqui o resgate de idosos, né? Lá na cidade, na região, na cidadezinha de Santa Teresa. Santa Teresa, que fica pertinho ali de Encantado, no Vale do Taquari. E o rio Taquari é o que passa aí na cidade de Mariante, naquela região, que aí tem o Rio Pardo também ali, né? Isso. Tem o Rio Jacuí, tem o Rio Pardo, e esses rios todos estão enchendo bastante, e até daqui a pouco eu vou falar um alerta da Metsul Meteorologia, porque o nível, por exemplo, do nível que já se calcula lá na região do Vale dos Sinos, já está num nível que confirma cada vez mais a enchente que nós vamos ter aqui no início da semana que vem, principalmente, Glauco. Toda a região das ilhas, região carbonífera, região do Vale dos Sinos, Novo Hamburgo, Campo Bom, São Leopoldo, todos devem ficar não só atentos, mas tomar medidas de prevenção, porque o nível dos rios estão subindo de maneira muito rápida. Choveu, essa água está descendo e isso vai chegar até aqui. Tem a chuva que vem no final de semana e tem o vento sul no início da semana que vem. Previsão de muito trabalho para a Defesa Civil. Eu ouvi ontem, inclusive, representantes da Defesa Civil dizendo o seguinte: não adianta pedir as pessoas não saírem de casa, elas querem ficar ao lado das suas coisas. E aí depois, quando enche, que a água sobe, tem que fazer o salvamento. Infelizmente é assim, né, André? E aí a gente vê então esse resgate que foi feito por helicóptero e como tu observaste muito bem a água, de maneira muito... A gente vê que a água, né, ela tá, o rio, ele traz junto consigo galhos, né? Traz diversas... Nesse caso, não havia possibilidade de usar a embarcação para ver como estava a situação do rio, André. E daqui a pouquinho a gente vai trazer outros detalhes da previsão do tempo, esse alerta, o nível do Guaíba aqui já está sinalizando também uma subida muito rápida. Já mostramos há pouco ao vivo a Luciane Coman ali na Ilha do Pavão, né, que é uma das ilhas aqui do Guaíba. Então tem este não só mais alerta, né, é o pedido para que as autoridades ajudem essas pessoas, né? Essa noite fez muito frio, nós temos aí geada, temperaturas negativas em diversas regiões aqui do estado, então tem mais esse componente, né? Temos aí uma pandemia
pandemia. Então, há uma série de ações que são extremamente importantes serem feitas agora que a gente ainda tem sol, né, Glauco? Hoje, sexta-feira, a gente está um dia bonito lá fora. Não dá a sensação que a gente tem já uma enchente, né, programada para a semana que vem. E é isso que é importante a gente chamar a atenção das pessoas, e quem está nos acompanhando nos ajude a divulgar isso. Porque quem está lá, né, com a água, com a casa cheia d'água, vendo esse sol, né, ela precisa dessa orientação de que a situação vai piorar e precisa aproveitar que não está chovendo hoje para tomar alguma medida. Agora, são pessoas, muitas muito pobres, precisam da Prefeitura, da Defesa Civil, né, das associações comunitárias, para que tenham a atitude nesse momento de prevenção e retirar essas pessoas. Sim, muitas, como tu disseste, não querem sair de casa porque já tem pouca coisa, não querem largar. Agora, mas André, algo precisa ser feito porque ainda dá tempo. E que ano, hein? Que como? Olha, é frio, é chuva com alagamento, é pandemia, tudo junto, né? Que ano? É verdade. E aproveitando, Glauco, a gente pede para que as pessoas participem nas nossas redes sociais, lá no Facebook. Mande uma foto aí na sua região, né, se tem água aí na sua cidade. Olha só essa foto que a gente recebeu da Juliana Moraes, lá de Parobé. Parobé, ali no Vale do Paranhana, o próprio rio Paranhana subiu de maneira muito rápida, deixando esses 3 cavalos assim, dessa maneira, também ilhados. Cavalo marinho. E eu repito, praticamente. E olha, Glauco, eu repito, é só a gente voltar lá para trás. A gente teve uma chuva com esse segundo ciclone, uma chuva muito intensa, muito forte em pouco tempo. E essas águas, elas subiram muito rapidamente. Então, esse mesmo efeito da semana passada, né, dessa chuva que foi muito intensa, a gente vai ter esse efeito, né, aqui para nós. Então, a gente vai repetir constantemente, porque é um alerta importante que se faz. Nós temos feito todo o acompanhamento junto à Metsul Meteorologia, né, que é um importante. A Metsul, ela acompanha, ela estuda, ela conhece o clima aqui. A Estael Cias... São dados técnicos, né? A Estael Cias nos abastece constantemente com informações muito precisas, muito importantes. Inclusive, ela colocou aqui o seguinte, ó, nível do Rio dos Sinos atinge 7,29 metros na régua de Campo Bom e segue subindo. A enchente, atenção, gente, atenção, Metsul Meteorologia, meteorologista Estael Cias nos mandou há pouquinho isto. A enchente será de grandes proporções, como tem alertado a Metsul. Evolução do pico da cheia pela ordem de municípios: Campo Bom, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapucaia, Esteio e Canoas e, consequentemente, em seguida, Porto Alegre. Então, é um alerta que nós estamos fazendo e vamos continuar chamando a atenção. Inclusive, agora a gente vai olhar a reportagem, porque a Defesa Civil do Estado está alertando, o que eu acabei de falar, as autoridades para esses novos alagamentos. Aqui na Ilha do Pavão, na capital, esta ilha está entre as regiões com atenção máxima. Mais de 120 famílias foram atingidas pela cheia, né, do Guaíba, estão sendo ajudadas, como mostrou a colega Luciane Coman, mas agora numa reportagem a gente vai mostrar em detalhes. O volume da água é sinal de alerta. O nível do Guaíba subiu rapidamente. Em poucas horas, os pátios e as ruas da Ilha do Pavão ficaram submersas. Faz 21 anos que eu moro aqui e todo ano é isso. A gente achou que estava abaixando, mas agora a gente viu que não está abaixando. Está subindo. Alguns saíram de casa e não conseguiram mais retornar. O sentimento é de impotência frente a mais uma cheia. As pessoas já não têm mais a esperança assim, de ter a casa bonita, arrumadinha, limpinha, porque tudo que eles conseguem, eles perdem na próxima enchente. Então as pessoas vão perdendo a fé que vai ter algum tipo de melhoria aqui. A casa do Jorge foi construída num nível mais alto, mas a inundação está assustando o morador. A residência virou uma ilha. O de manhã não estava assim. Começou agora das 6 horas em diante. Moradores salvam o que conseguem carregar, mas muita coisa já foi perdida. Aqui a gente está entrando na casa da dona Joana. A água aqui já está na canela. Segundo ela, em 2015 chegou mais ou menos aqui o nível da água. E esse ano vocês temem que possa ser uma grande cheia também, né? Ah, pode ser, pode não, né? Quando dá o vento, ela vem que vem. A gente não sabe o que vai acontecer.
Mas tem que continuar, né? A gente é pobre, os pobres aqui é o lugar. Trabalha na ilha, tem que ficar aí mesmo. São 123 famílias atingidas pela enchente na Ilha do Pavão. Muitas vivem da reciclagem e parte do material acabou arrastado pelas águas. Ontem foi um desespero, tirando material para a rua e tudo, e a maior parte ainda ficou boiando aí. Bom, gente, vamos ao vivo até a Ilha do Pavão. Cada vez que eu assisto, cada vez que a Estael Cias nos manda aqui um apoio de informações, eu quero olhar, né, para as pessoas que estão nos acompanhando e implorar, pedir para as autoridades que aproveitem hoje, sexta-feira, que nós temos sol ainda, e ajudem essas pessoas, porque nós temos já a comprovação da cheia rápida dos rios. O reflexo já está acontecendo em Porto Alegre, quer dizer, o que precisa mais? Né? Essas pessoas já deveriam estar sendo retiradas com ônibus. Temos o problema de deixar as nossas casas, algum guarda que cuide dessas casas, a polícia, a brigada militar. Isso eu não posso resolver, mas algo precisa ser feito. Essas famílias vão entrar em dificuldade, já estão em dificuldade e isso vai piorar. Olha só a criatividade dessas pessoas. Eu estava olhando aí o barco que eles fizeram com uma caixa d'água, né? Quer dizer, essas pessoas estão precisando urgentemente da atenção das autoridades. Sabemos que estamos em meio a uma pandemia e nós precisamos urgentemente dar atenção às pessoas que vivem em situação ribeirinha. Mas essas pessoas estão em locais irregulares, deveriam ter sido retiradas antes. Sabe-se que todo ano tem cheias aqui no Rio Grande do Sul. Então, essa coisa de dizer, elas invadiram, elas não poderiam estar ali. Bom, isso deveria ter sido resolvido antes. Agora é uma questão de urgência, de emergência. Há crianças, há pessoas idosas em meio a uma pandemia. O pedido às autoridades, se mobilizem. Hoje é sexta-feira, ainda há tempo de ajudar essas pessoas, porque eu vou ler daqui a pouquinho outras informações técnicas feitas pela Metsul, que indicam que na segunda, terça-feira e quarta-feira nós vamos ter problemas em todo o Vale dos Sinos e também em Porto Alegre. Então, esse é o nosso pedido, Lu, que está acompanhando e vivendo esse momento difícil que as pessoas estão passando, em meio a tudo isso que a imagem diz tudo, Lu. Pois é, André, eu confesso que eu fico muito comovida ao fazer esse tipo de cobertura, porque infelizmente a gente ouve às vezes, né, de pessoas dizendo, mas são áreas irregulares. São os lares deles, são as casas onde famílias vivem há gerações. E como você bem disse, não é o momento de fazer nenhum tipo de crítica nesse sentido. É o momento de ajudar essas famílias. É o momento de trazer um conforto, porque a água não para de subir, André. Eu estava antes aqui, por volta das 9 da manhã, aqui estava seco. A água está subindo numa velocidade assustadora. Olha só, antes a gente entrou mais lá no fundo da casa, a gente estava com os macacões apropriados, né, André? Claro que entrando sempre com muita segurança. E olha aqui agora já está tudo alagado, o nível está subindo, né? A gente vê aqui uma família, que está bem aqui na cerca, deixa eu me aproximar aqui. E eles só veem a água subir. Né? A água já entrou em algum cômodo da casa? Já, lá nos fundos lá já entrou água. E vocês já estão retirando alguns objetos? A gente tirou umas coisas lá dos fundos lá, porque a água já está chegando no banheiro. Nossa, é muito triste, sabe, André, a gente vê essa situação. Antes, quando a gente conseguiu ir lá ao fundo aqui do Acesso A da Ilha do Pavão, um dos moradores disse, nossa, vocês são a única equipe que veio até aqui ver como é que realmente está a nossa situação. E lá no fundo, né? Na verdade, a maioria acabou se concentrando aqui na entrada e realmente não mostrou, de fato, o que está acontecendo dentro das casas. Eu vou pedir para a Ernesto aqui me acompanhar. Está um pouquinho difícil aqui de andar, André. Vai com porque cuidado a dona aí. Vera ali que está na frente, sim, a dona Vera está aqui na frente e ela antes chamou a nossa equipe, porque se você vê, a casa dela já é no nível mais alto, né? Ou seja, a água ainda está baixa, mas ela disse que já está entrando água dentro dessa casa. Já está, né? Já está entrando água, já. De manhã estava bem baixo, está subindo muito rápido. Viu só? Onde que já está entrando? Já está lá no banheiro, está entrando no banheiro dos fundos e tem uma janela que vocês podem olhar para lá, que é do arroio, que ela está bem alta já. Podemos mostrar, André? Vou pedir para o Ernesto daí vamos acompanhar aqui a dona Vera para mostrar.
Pode Vamos ser. entrar Vai aqui, com todo o licença. cuidado aí. E outra coisa, Lu, pergunta sobre os bichos. Ontem a gente ouviu relatos das pessoas dizendo que os bichos vão passando, inclusive cobras. Depois pergunta para ela como é que eles enfrentam esse problema também, né? A dona Joana, que antes eu entrevistei, disse que sim, às vezes há cobras, há bichos, né, que vêm junto com a água. Claro, além disso tem lixo, além disso tem o material da reciclagem deles, que acaba ficando espalhado, né, pela própria força da água. Olha só como é que já está o banheiro aqui da casa dela, André. Agora já está bem alto. Que horas começou? Faz pouco que começou a encher aqui o banheiro? Do banheiro foi agora, depois das 9 ela subiu bem mais rápido. E ali, ó, naquela janela do quartinho, que é da minha neta, dá pra te olhar pros fundos que ele já tá encostando quase no assoalho já. Dá um certo medo de que seja uma cheia parecida com a de 2015, dona? Dá medo. Ô, Lu? Dá medo. Que Onde chegou a água aquela vez? Foi até o barranco lá do outro lado da rua. Ou seja, a casa ficou embaixo d'água. Tudo alagado. E aí a gente, o que pode, a gente levanta pra cima, né? Vai que ela suba mais, a gente também não fica esperando. Ô, Lu? Diga, André, tem uma pergunta aqui para a dona Vera? Quero perguntar para a dona Vera. Diz que eu estou dando um abraço para ela, que vão enfrentar esse desafio aí. Agora, pergunta se a dona Vera foi procurada por alguém da Defesa Civil, Prefeitura, alguém que foi levar alimentação, foi dar orientação sobre o nível do rio subindo rapidamente. Vou perguntar, eu já sei a resposta, mas não vou perguntar aqui para ela. Dona Vera, primeiramente, o André está lhe mandando um grande abraço, força, tá? Para você, para sua família, para toda a comunidade. E ele quer saber se alguém da Defesa Civil, se alguém veio alertar os moradores, veio já prestar alguma ajuda para vocês agora, nos últimos dias, enquanto a água começou a subir. Eles alertam, mas é sempre assim, né? Só o alerta. Solução para onde ir, não? Só o alerta. Só dá um alerta. Mas vem doação, que pode vir, vem. Mas precisa já mais. Perdeu muita coisa precisa nessas mais. cheias. Sim, né? A gente perde geladeira, perde tudo. A gente não tem onde botar, não tem onde tirar. Sim. Aí a gente acaba perdendo praticamente tudo, né? O pouco que a gente já tem, a gente já não tem muito. André, infelizmente é só alerta mesmo, né? E aí os moradores que acabam se unindo, se ajudando. Ela pediu aqui para o Ernesto tentar ver pela uma janela como é que está a situação do terreno dela. Para vocês entenderem, André, a gente está numa parte mais alta aqui do acesso A, porque a parte mais baixa a gente só consegue entrar com uma macacão, aquela jardineira, até porque a água já está chegando na cintura ou mais. A gente entrou mais cedo, vocês viram, né, ali a situação na nossa reportagem, e agora a gente está na parte mais alta, onde a água já está chegando, já está atingindo e está deixando os moradores desesperados. Tá, Lu, só pergunta para a gente encerrar. Sobre bicho, tem muito bicho aí aparecendo, como é que eles têm enfrentado isso? Tem muito bicho, animais, cobras que acabam aparecendo, vindo com a água. Principalmente centopeia, rato, barata, aranha. Meu Deus do céu. Não tem noção dos bichos que vem, porque é muito lixo, muito mato. Lu. Ali mesmo no arroio, se tu vê, agora de dia, passa cada tronco, que é um horror de pesado. A água passa, parece que leva, que parece um papel. Pois é muito, muito preocupante essa situação, André. Muito triste, muito preocupante. Sim, daqui a pouco a gente volta, Lu, direto aí, a luta pela região das ilhas, agora na Ilha do Pavão, mostrando esse drama. E eu quero aqui, mais uma vez, chamar a atenção para quem nos acompanha, para que chegue aos ouvidos das autoridades, da Defesa Civil. Nós vivemos uma pandemia, há muito trabalho sendo feito nesse momento. Agora, nós precisamos olhar esta imagem, coloca a imagem ao vivo aqui para a gente precisa olhar para o momento, o que está acontecendo aqui em Porto Alegre. Se já aconteceu na região lá da Serra, se aconteceu no Vale do Taquari, isto é matemático que ele vai chegar aqui nessa parte mais ao sul, que pega toda a região do Vale dos Sinos, região ali do Vale do Rio Caí e chegando aqui na região das ilhas em Porto Alegre. Né? Inclusive na Zona Norte, ali onde a gente tem... Eu lembro que o ano passado ali em Cachoeirinha, por causa de um dos arroios, também encheu. Ali há risco de que encha, né? Que o volume de água suba também. Isto vai ser uma enchente histórica, como já alertou a Metsul Meteorologia pelos números. Os números têm mostrado isso e principalmente o nível, a velocidade de elevação de toda essa água. Nós tivemos em 2015 a última enchente maior e pode ser que nós tenhamos a mesma situação, inclusive
Inclusive, se as comportas ali no centro de Porto Alegre, no bairro Navegantes, já estão sendo preparadas, nós corremos o risco sim dessa água atingir essa região novamente, ali na entrada de Porto Alegre. Então fica aqui um dado que eu quero passar para vocês da Metsul, que foi postado agora de manhã. Última medição disponível às 8 horas da manhã desta sexta-feira indica o Guaíba com 2,37 metros no cais Mauá e subindo rapidamente. Lembrando que 2,20 já é alerta de cheia, já está em 2,37. E nós vamos continuar acompanhando. Por quê? Porque a Metsul já alertou que lá no Vale dos Sinos o rio está subindo muito rapidamente e a consequência vai ser aqui. Bom, a gente vai continuar falando sobre esse assunto hoje e principalmente alertando as autoridades para o risco de cheias aqui na região das ilhas. A partir da semana que vem chuva no fim de semana e tem vento sul no início da semana também. Daqui a pouco voltamos a falar mais sobre isso, porque agora eu quero falar sobre as estradas aqui no Rio Grande do Sul, né? Elas foram atingidas também por estes ciclones. Foram 2 ciclones seguidos. O ciclone Bomba e depois, uma semana depois, um ciclone também que trouxe muita água. Consequentemente a isso, muitos estragos nas rodovias. Muitos estragos nas rodovias estaduais. Nas federais também, mas principalmente nas estaduais. Sobre esse assunto eu converso agora com o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costela. Secretário, boa tarde, o senhor me escuta bem? Como está o senhor? Boa tarde, André. Te escuto bem, sim. É uma alegria poder estar aqui contigo, com todos que nos acompanham nesse momento, para falarmos um pouquinho sobre os problemas enfrentados a respeito de nossas chuvas no estado do Rio Grande do Sul. Secretário, a gente, nessas últimas chuvas, o que se evidencia, e é um problema que não é de agora, já é anterior ao senhor, uma fragilidade nas rodovias, principalmente nas estaduais. E muitas delas estão aí na serra e que sofrem também com deslizamentos e queda de árvores. Agora, o asfalto, a gente percebe isso, uma fragilidade muito grande. O que o senhor tem atualizado agora para passar para a gente de rodovias que estão ainda bloqueadas aqui no Rio Grande do Sul, as rodovias estaduais, e o que está sendo feito porque a gente vai continuar com chuva aí nos próximos dias, né, secretário? Verdade, André. Aproveitando, aliás, de primeira mão, quero dizer que na parte da manhã ainda conversava com o governador Eduardo Leite exatamente sobre isso e recebi um relatório que está em minhas mãos, agora ainda na parte da manhã, sobre a situação da grande maioria das estradas do estado do Rio Grande do Sul. Nós já vimos aí com alguns setores e algumas regiões com problema nas estradas, em fase de recuperação, tapa-buraco, recuperação, refazendo algumas rodovias, com muitas obras. Mas, na verdade, as chuvas que atingiu o estado do Rio Grande do Sul, e não foi apenas, André, em uma região, mas sim em todo o estado, acabamos ter praticamente exatamente o que diz o relatório. Para que quem nos acompanha aqui tenha uma ideia, mais de 80% das rodovias do estado do Rio Grande do Sul, sejam elas pavimentadas ou não, foram atingidas e danificadas. Para que tenha uma ideia, André, nós temos no estado do Rio Grande do Sul 11 mil quilômetros de rodovias. Destas, 7 mil quilômetros pavimentadas. Dos 7 mil, mais de 4.500 foram drasticamente atingidas com danificação no solo e no asfalto. Na estrutura. Os outros restantes. Na estrutura, André, nós temos 4 mil quilômetros de rodovias não pavimentadas, que nós chamamos de chão batido. Todas elas foram atingidas, algumas com uma intensidade maior, mas todas elas terão que ser refeitas. Em alguns pontos terão que ter encascalhamento e devolver, na verdade... Isso é demorado, né, secretário? Eu lembro da última... Isso é muito demorado. Eu lembro ali na Curva da Morte, ali pertinho de Farroupilha, né, foi uma obra que... Eu não sei agora quando foi, porque o tempo passa muito rápido. Acho que foi no final do ano isso, que teve aquele deslizamento de terra nessa rodovia, na Curva da Morte ali, que demorou eu acho que foi entre final do ano e início do ano, eu não lembro muito bem. Mas são obras muito demoradas. A gente tem recurso para recuperar essas rodovias o quanto antes, secretário? Na verdade, já estamos tratando com a Secretaria de Governança, com o próprio governador, com a Fazenda, com o DAIR, que é o responsável, juntamente com o Corpo de Engenheiros Técnicos. E, aliás, o diretor do DAIR hoje, com os engenheiros e geólogos, André, estão exatamente em 2 pontos do estado, porque nós temos 4 pontos
pontos que hoje nós consideramos críticos, André. Quais? E aproveito aqui que a RS 448 em Nova Roma e Farroupilha, que lá houve uma erosão, uma Sim, enorme nós estamos erosão. mostrando essa imagem, inclusive, ali na rodovia. Praticamente metade da estrada desabou, né? Afundou. Então, essa rodovia aí pode seguir, secretário. Exatamente, nós temos aí o ponto também de Alto Feliz, que inclusive o prefeito, num termo de cooperação, já praticamente recuperou numa iniciativa da prefeitura de Alto Feliz para que a trafegabilidade volte. Acredito que entre o dia de hoje, na sexta-feira e amanhã, a rodovia VRS 826 já está no mínimo em uma pista de trafegabilidade na 826. Nós estamos com ponto na 020 em Gravataí, também interrompida, e em Colinas, André, que nós temos lá a invasão do Taquari, na verdade, do rio Taquari, passando pela rodovia, fazendo um enorme de um estrago. Então, essas 4 rodovias, na verdade, são rodovias interrompidas. Fora isso, André, tivemos 24. Das 24, já conseguimos liberar 12 rodovias, num trabalho aí com o Corpo de Bombeiros, com a EGR, com o DAIR, com prefeituras municipais, para que possamos, aos poucos, ir devolvendo um pouco da capacidade da rodovia. Agora, não temos dúvida nenhuma, André, que vamos sim levar um tempo, ou quem sabe não dá para se fazer essa dimensão, para recuperarmos, ou quem sabe darmos um pouco mais de condições. Até porque muitas dessas que recuperamos, André, com essa quantidade de chuvas que tivemos, elas voltaram a ser danificadas. A gente está mostrando agora as imagens. Essa aí que é de Colinas? É Colinas. Aí a gente está mostrando a imagem. É incrível a quantidade de água, secretário, que a gente observa aí lá na cidade de Colinas. Então, o senhor falou que são 4 pontos nesse momento interrompidos aqui no estado nas rodovias estaduais. A gente repete em Nova Roma do Sul, né, que teve aquele deslizamento, em Colinas, que nós estamos mostrando aí a imagem agora. Qual é o outro ponto que tem? Nós temos também a de Alto Feliz, Nova Roma, Gravataí na 020 e em Colinas, que é a 129. Tá, então nós temos problema em Colinas, que é na RS ali, qual que é em Colinas, secretário? Em Colinas é a 129, RS 129. Tá, em Nova Roma do Sul, que houve aquele deslizamento, ali qual é? 448. 448, o terceiro ponto? Alto Feliz, que é a 826, que com a parceria com a Prefeitura Municipal de Alto Feliz, devemos ter já parcialmente a rodovia liberada ainda hoje de tarde, no mais tardar amanhã de manhã, no sábado. E o quarto ponto, então? 020 em Gravataí. Em Gravataí, ali, Morungava ali, né? No distrito Morungava, exato, André. O que houve ali, secretário? Na verdade, ali nós tivemos, por parte de um afundamento no asfalto, que por causa de um bueiro tem aquela erosão e acabou tendo um afundamento na rodovia na 020. Bom, secretário, para a gente finalizar, nós temos aí um alerta, né? Nós estamos acompanhando já há dias, alertando para o nível da água dos rios, que essa chuva que caiu na Serra e caiu no Vale do Taquari está descendo. Agora começa a atingir a região dos vales, a região ali do Vale do Caí também, e vai chegar nas ilhas aqui em Porto Alegre. Tem chuva chegando no final de semana, vai ter cheia na semana que vem. Então, também é um alerta importante para as pessoas que vão pegar rodovias agora no final de semana. Além do problema estrutural, tem quedas de barreiras, que é uma preocupação muito grande que se tem também, né, secretário? Exato, André, tu disseste bem, e aliás aproveito exatamente para que todos tomem muito cuidado, quem for usar as rodovias no final de semana, nesse final de semana tem um alerta aí novamente de novas chuvas. Nós temos essas 4 rodovias totalmente interrompidas, a não ser a de Alto Feliz, e muitas rodovias, né, que tivemos problemas, algumas já recuperadas, mas tomem cuidado. Nós temos muitas rodovias que tiveram danificados, né, os seus asfaltos, com muitos buracos, e infelizmente, André, e há algo se dizer que é verdadeiro, não há como condição, em virtude da enormidade de chuvas que tivemos, fazer o tapa-buraco, como nós chamamos. Por quê? Por causa da umidade do solo, porque será um desperdício. Tu tapa o buraco hoje, amanhã ele abre, porque ele está muito úmido. Nós precisaríamos, no mínimo, de 3 dias de sol para podermos fazer a recuperação do solo. Secretária, só uma pergunta rápida. A gente vai ter um aumento aí nos valores dos pedágios nas rodovias federais aqui no estado. Alguma previsão em meio à pandemia de aumento nas rodovias administradas pela EGR?
Não, André, nós, juntamente com o governador Eduardo Leite, junto com a EGR, a equipe de governo, né, o governo definiu não fazer alterações nos pedágios, em virtude, inclusive, desta pandemia que aí estamos. Eu acho que seria mais um momento de não fazer com que o cidadão pague novamente o aumento de pedágio, em virtude já da crise que nós enfrentamos aí com a pandemia, com todas essas dificuldades. Não é justo repassar, neste momento, mais uma tarifa para o cidadão pagar. A meteorologista Estael Cias escreve aqui para mim nesse momento, ó, mais chuva na serra, mais queda de barreira no final de semana, mais um alerta aí. Verdade, nós inclusive tivemos também na Rota do Sol, né, aquela queda que tivemos, que a empresa já está contratada e não consegue entrar para fazer a recuperação em virtude do perigo que tem de novos deslizamentos. Então, mais uma vez, tomem cuidado quem estiver trafegando nas rodovias, todo cuidado, evitem trafegar durante a noite, exatamente pela dificuldade de visibilidade. É um momento, sim, de muitos cuidados, André. Tá bom, secretário Juvir Costela, muito obrigado pela sua atenção com a gente. Importante esse alerta aí, é impressionante essa imagem de Nova Roma do Sul, ali a queda da barreira, praticamente inutilizando a rodovia, né? Vai ter que ser feita uma grande obra ali de recuperação e que nós sabemos que demora muito tempo. E ainda mais que nós vamos ter aí mais uns dias de chuva. Eu quero chamar mais uma vez a atenção, nós temos números muito preocupantes, acompanhamento feito pela Metsul Meteorologia, desse alerta da água que está subindo de maneira muito rápida. Eu vou repetir aqui, ó. O nível do Rio dos Sinos atinge 7,29 metros, ou seja, 7 metros e 29 centímetros na régua de Campo Bom e segue subindo. A enchente será de grandes proporções. Evolução do pico da cheia pela ordem vai ser Campo Bom, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapucaí, Esteio e Canoas. E já começa agora, daqui para frente, já começa a atingir essas cidades. O pior momento aqui em Porto Alegre, região das Ilhas, deve acontecer em meados da semana que vem, conforme falou a Estael Cias, que é onde a gente vai ter o acréscimo da chuva do final de semana. A Estael acabou de dizer que vai ter chuva na serra, então é água que vai descer pelos rios, e o vento sul na semana que vem. Portanto, queremos chamar a atenção para isso. As imagens, se agora já assustam e preocupam, elas devem aumentar a partir de agora, já no final de semana e na semana que vem. É um pedido que a gente faz para as autoridades, um alerta para as pessoas. Essas comunidades precisam ser atendidas. Precisa de defesa civil, precisa, né, secretarias que se mobilizem para que essas pessoas recebam atenção especial neste momento que a gente vive aí, um momento de pandemia também. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Glauco Paza, que história é essa? Já mostramos pessoal escondendo droga na bolinha de tênis. Sim. Escondendo droga debaixo do gesso, né? Também. Quebrou o braço e escondeu. E essa aí esconde aonde a droga? Olha, eu lembrei daquele desenho, o Capitão Caverna, lembra? Que tirava tudo de dentro do cabelo. É mais ou menos isso, olha, essa mulher aí, né? Tem um esconderijo. Pois é, foi uma operação que a polícia fez aqui em Porto Alegre, em 2 bairros especificamente, nos bairros Floresta e Alto Petrópolis, justamente porque havia indícios de tráfico de drogas. E aí chegou nesta mulher aí. Esta mulher de 29 anos mostrou onde escondia as pedras de crack, que estavam embaladas, e aí ela começou a tirar ali do cabelo e parece que não terminava mais. Eu não sei de onde saiu tanta droga que ela acomodou por baixo do penteado ali. E aí a polícia, além de prender ela, prendeu um outro homem que também estava envolvido e 1.000 pedras de crack que estavam aí nesta localidade, nesta residência. A mulher foi presa e já tinha antecedentes por tráfico, André. Nós mostramos ontem, né? Vamos relembrar que ontem a gente mostrou uma reportagem exclusiva do Guilherme Fadanelli, lá de Caxias do Sul, porque nesse período de pandemia a circulação em presídios ela está proibida. E aí o que acontece, né? A gente fala com naturalidade, ou seja, algo que não poderia acontecer, entrar, né, droga nos presídios. Mas, bom, aí é uma outra discussão. E em meio a essa dificuldade, o pessoal coloca a droga dentro de bolinha de tênis, escondida no gesso do braço quebrado, que não tem nada de braço quebrado. E essa criatividade é uma coisa que ela é incrível, porque vai contribuir, ó, tá aí, ó, a bolinha de tênis, até parece estar descascando laranja, né? Isso sem falar daquela droga que é apreendida pela polícia em carros que eles escondem no
porta-mala. Não, porta-mala não, eles escondem assim nos locais que eu nem sabia que existia num carro. Compartimentos secretos? É uma coisa incrível, assim, existe um mundo, né, por trás de um carro, assim, por dentro do carro. Locais, assim, inatingíveis que eles conseguem colocar Nem as droga. montadoras sabiam que tinha tanto cantinho nos carros. Tanto buraco dentro dos carros, né? Agora, debaixo dos caracóis dos seus cabelos, essa realmente, para mim, surpreendeu e muito, André. E olha o trabalho que deve ser de acomodar todos aqueles pacotes embaixo do cabelo, junto com grampos, muito provavelmente com os grampos ali ajudavam a segurar, né? Lá vai ela. E muita coisa. E me chamou a atenção o cachorrinho, olha só, o cachorro de estimação aí, né? Tipo assim, ó, viu que ela tá fazendo coisa errada. É a reação do cachorrinho, né? Ele tem essa reação, não te parece? É verdade. E aí a autoridade pedindo ali, pode tirar. Isso. E ela vai tirando. E não termina nunca. Não para. Obrigado, Glauco. Muito bem. Agora, hora certinha, 12 horas e 48 minutos. Olha só, tem um recado importante. Porque ter um plano de saúde de qualidade, com o melhor preço do mercado e sem coparticipação, já pensou? Seria ótimo, não seria? Pois isso é possível, Com a IBCM, você, servidor público municipal e também estadual, tem todas essas vantagens. A mensalidade é a mesma, independente da faixa etária, apenas R$ 170,03 por pessoa, seja para jovem ou idoso. O preço é o mesmo e os benefícios também. A IBCM conta com muitas especialidades médicas, incluindo terapias de odontologia, além de unidades próprias e ampla rede credenciada no estado. Cuide da sua saúde e da saúde da sua família com a IBCM. Ligue agora mesmo, para esse número que a gente vai mostrar aí na tela, 51-3230-5511, ou mande um WhatsApp para o número que está aparecendo ali na sua tela. Está aí o telefone. O plano de saúde feito para o servidor público IBCM. Muito bem, voltamos agora ao vivo com a Luciane Coleman até as águas do Guaíba. Gente, as águas estão subindo de maneira muito rápida. Eu já falei várias vezes e vou continuar falando. O SBT presta esse serviço para o cidadão, para o telespectador. Nós temos aí uma cheia se aproximando, que já vem descendo lá do Vale, né, da Serra, Vale do Taquari, e está chegando região metropolitana, Luciane Coleman. Pois Quer dizer, André, já a gente chegou, agora está vai no outro piorar. lado aqui. Já chegou. Exato. A gente está agora no outro lado aqui da Ilha do Pavão, né? No outro lado aqui da BR-290. E eu vou pedir para o Ernesto mostrar para vocês, olha só, como é que está a situação neste trecho aqui da Ilha do Pavão. Todas as casas já foram atingidas pela cheia. Tem várias ruas que você olha, porque aqui tem muitas casas, né? No total, aqui na Ilha do Pavão, são em torno de 123 famílias. Há pouco eu estava aqui com uma moradora que estava me dizendo assim que eles precisam muito de ajuda. Eu vou chamar aqui, acho que a Janaína está aqui próxima. Ela estava me relatando que eles precisam de colchão, eles precisam de cobertores, porque a água está subindo rápido demais. Olha só aqui o pátio aqui dessa casa, ó, a água já tomou conta, ainda não atingiu a casa, mas a gente vê aqui que os moradores estão trabalhando arduamente, estão trabalhando muito forte para tentar salvar o que conseguem. Aqui a Janaína chegou. Janaína, o que vocês estão precisando mais urgentemente nesse momento? A gente está precisando de comida, roupa para as crianças. Eu estou precisando de colchão, que eu durmo nos 2 colchões de solteiro. Aí dormimos entre 5 em 2 colchões de solteiro. E a água está quase entrando dentro de casa, eu não dormi a noite toda. Comer. Que inclusive vai dormir agora em outro lugar, né? Eu vou dormir ali no antigo, ali CM, ali na Federal. Ou seja, para conseguir abrigo, porque a água não para de subir, né? Sim, não para de subir. Até da noite já entra para dentro de casa, que falta só um pouquinho para entrar. Pois é, André, é muito complicada, né, a situação. Eu ouvi aí a previsão da Estael. E em meio à pandemia, né, a gente vê essas pessoas, além de precisarem de um lugar para se acomodar, além de precisarem de comida, além de necessitarem de proteção para suas coisas, elas precisam ter o mínimo que se precisa ter numa epidemia, numa pandemia, que é o uso de máscara, né? Que é o que elas precisariam ter para se proteger. Quer dizer, aí eu pergunto, aonde é que está a autoridade pública nesse momento? A gente tinha que estar olhando agora para a ilha e ver pessoas circulando por todos os lados dando assistência e orientação. Isso é que eu espero que aconteça. A Defesa Civil veio hoje para cá? Não sei, ali na minha casa ninguém apareceu.
Até agora ninguém apareceu ali. Pra cá também ninguém apareceu. Estão relatando que nesse lado Pois aqui é. da Ilha do Pavão, hoje, Mas tinha que tá ninguém com- apareceu. E nós estamos a manhã inteira, ainda não É, vimos, mas viu, tinham André? que estar com alto-falante, tinham que estar orientando, encaminhando essas pessoas. Quer dizer, não pode deixar essas pessoas aí... Auxiliando o trabalho dessas pessoas, né? Então, em área irregular, bom, isso era para ter resolvido antes, tem que se prestar apoio. E olha o que acontece, vejam essa imagem. Em meio a essa água que vem subindo, essas pessoas trabalham com reciclagem. Esses produtos todos se misturam à água. Tem muito bicho. Vocês viram o que a senhora disse há pouquinho? Uma moradora daí, que já tem cobra, já tem rato, já tem barata. Isso é doença. É doença. Então vamos usar, né, com a mesma garra que se combate o coronavírus, a gente precisa combater essa outra doença aí, que é uma doença social e que ela não surgiu em janeiro. É uma doença que vem de muitos anos. Não é esse prefeito ou aquele anterior. Precisa, urgentemente, alertar, apoio André. a essas pessoas que estão aí. Oi, Lô. Vale alertar que, como eles aqui trabalham com reciclagem, desde o início da pandemia, eles reduziram muito a renda, né? Porque o trabalho de sim. reciclagem também acabou caindo Claro. muito, né? As empresas estão comprando menos. Então, eles já vivem um drama diário desde março. E agora, o pouco que eles têm, eles estão perdendo para a cheia aqui do Guaíba. Então, é desesperador, é dramático e a gente espera que as autoridades, pelo menos, prestem algum auxílio aqui para essas famílias. Tá bem, obrigado, Lu. Alô, nesse momento, na região das ilhas, um alerta, um pedido que a gente faz pro governo municipal de Porto Alegre, governo do estado, precisa de um mutirão agora, urgente, para ajudar essas pessoas. E não é só da região das ilhas, como eu disse, toda a região do Vale dos Sinos, a gente está com essa água subindo. Pessoal ali de São Jerônimo também, onde tem ali o rio, ali é o Jacuí, ali, né? Ali na São Jerônimo, a região carbonífera é o Jacuí, né, gente? Se eu não estiver enganado, é o Jacuí, sim. Mas também essa região vai ser atingida e precisa urgentemente de um apoio das autoridades. É agora, não adianta esperar a semana que vem. Gente, falar em chuva, há pouquinho a Estael Cias disse que vai chover bastante na Serra no final de semana. E a região da Serra já enfrentou diversos problemas nos últimos dias. A gente vai conversar agora com Guilherme Fadanelli como está a situação e a preocupação das pessoas, porque esse dia de sol parece que está tudo tranquilo, a água está baixando, mas a situação é muito preocupante. Guilherme Fadanelli, boa tarde. Boa tarde, André. Pois é, a Serra que essa semana já viveu de tudo um pouco. Eu vou começar falando de hoje, porque nesse momento a gente tem sol, temperatura de 16 graus aqui em Caxias, mas muito vento. Agora, quem saiu de casa hoje de manhã cedo enfrentou temperaturas baixíssimas. Teve geada aqui no interior de Caxias do Sul, onde fez 4,6 de mínima. A mínima no estado foi de menos 1,7 lá no norte, em Soledade, onde também teve geada. E aí em Porto Alegre, mínima próxima aqui de Caxias, com 4,7. Agora eu vou pedir para o Fabrício mostrar um pouquinho aqui as imagens de onde nós estamos, o Jardim Botânico de Caxias do Sul. A gente vê o céu azul, à tarde hoje deve ter sol, né? Temperatura próxima dos 20 graus, o que é uma informação importante aí para quem está tentando reconstruir, né? E se reorganizar depois de tantas perdas que a gente teve nessa semana aqui na nossa região da Serra. Porém, é importante salientar, André, que a chuva volta amanhã. E a previsão é de acumulados de até 50 milímetros aqui na região da Serra. Então, todo mundo tem que ficar de olho, se cuidar, porque tem risco de deslizamento, desmoronamentos nas estradas, porque o solo está muito encharcado e aqui na região, né, quando chove, depois toda essa água também desce aí para a região metropolitana, ou seja, é um problema em escala, né? É verdade. E o alerta já está sendo feito. A gente está alertando. A gente teve, muitas temperaturas negativas. E, além de tudo, temos o frio, as temperaturas baixas. Hoje nós tivemos aí menos 1,7 em Soledade. Então, é um conjunto de situações que a gente precisa de muita atenção e compreensão nesse momento. Olha só, a gente vai encerrar o SBT Rio Grande acompanhando toda a situação das cheias, com a cobertura completa, mais no final da tarde, início da noite, às 19h20, com Marcelo Chemali, no segunda edição. Mas agora vamos relaxar um pouquinho. Hoje a gente chegou na sexta-feira, né? Como se diz, né, Glauco Paza? Sextou, não é verdade? Apesar de tudo, sextou. Sextou, a palavra da moda é sextou. E agora nós vamos partir para a cultura, então partiu cultura agora, é isso? Isso mesmo, vamos dançar. Vamos lá então. E no
quadro de hoje, a gente vai ao Rio de Janeiro conversar com um cantor, compositor, que também é formado em jornalismo, um artista muito contemporâneo da música popular brasileira, Jorge Versilo. Jorge, obrigado por falar com a gente. Eu já te pergunto, como é que tá essa quarentena na tua casa, meu velho? Bom, aqui tá tudo tranquilo, né? Tem sol, tem espaço, tem grama, tem natureza, então a gente aproveita o tempo para meditar, para fazer música, para pegar sol, né? Eu moro num lugar com espaço, mas a gente fica muito preocupado com as pessoas em geral, né? As pessoas que não têm tanto espaço, que saem da porta de casa já tem multidão. É muito importante o brasileiro se adaptar, sabe, Jeremias? Claro. Com essa nova realidade. Que história é essa que tu gravou um clipe em casa com teu celular, tua mulher te ajudou a gravar? Como é que é essa história, Jorge? Ah, sim. Eu gravei uma música com o Vitor Clay, com a participação do Vitor Clay, chamada Personagem. Claro. E começamos a fazer uns testes de luz, né, no jardim, acendendo a luz da piscina e tal. Acabou que foi ficando bem interessante o resultado. Né? Claro que eu não esperava, ninguém esperava a mesma qualidade da câmera, mas às vezes o conteúdo, o fato de você estar se sentindo bem em casa, isso traz um outro tipo de qualidade, que é a qualidade do conteúdo e não da forma, né? Jorge, fantástico o papo, eu quero te agradecer demais pela disponibilidade de estar falando com a gente, passando essa mensagem positiva, essa coisa para arejar um pouco os nossos dias tão pesados. E para encerrar, eu vou te pedir que deixe uma mensagem em forma de música, que escolha uma das tuas músicas para encerrar esse nosso papo e deixar uma mensagem positiva para quem está nos assistindo. Ah, bacana. Vou pensar aqui.